Olá, eu sou o Lucas Dionísio, aluno do 8º semestre do curso de Engenharia de Computação da Univesp Polo de Tupã, e juntamente com o Leonardo Marcarini, Adélia Graciele, Paulo Miguel, Roger da Silva e Ulisses Barreiros, construímos um sistema de irrigação automático para plantas domésticas, plantas residenciais, visando a economia de água. A situação que motivou o nosso trabalho foi que, de acordo com a revista Veja, 2021 foi um dos piores anos de abastecimento hídrico aqui no Brasil, né? Sendo que desde o início da medição em 1910 teve vários anos de medição e 2021 foi um dos piores. Então, tendo 7 estados com praticamente todo o território abalado com essa questão, mais de 2.400 municípios afetados. Então, pensando nessa situação, nós pensamos em trabalhar essa solução que pudesse facilitar a economia ou pudesse fazer com que houvesse uma minimização desses impactos, né? Então, nós nos reunimos e pensamos algumas soluções que pudessem ser aplicadas e também facilmente estruturadas mesmo diante da pandemia. Para o desenvolvimento deste trabalho, nós utilizamos a metodologia Design Thinking, né, para trabalhar as soluções e também propor algumas alternativas. E a solução que a gente encontrou, né, depois de muito tempo de debate, alguns testes, foi o uso do Arduino, né? Nós trabalhamos a questão do Arduino como um microcontrolador, né, em especial o modelo Uno, nós utilizamos também o sensor de umidade para o solo, utilizamos também uma válvula solenoide para poder fazer o controle do fluxo de água e também utilizamos o módulo relé para poder fazer a comutação e ligação da válvula solenoide, né? Utilizamos esse módulo em especial para poder separar a alimentação da válvula do Arduino em si, porque o Arduino ele tem as suas limitações de alimentação, ele tem a alimentação dele, já estava com uma carga própria, né? E também estava alimentando o sensor. Então, para evitar a sobrecarga, né, e não queimar nenhum componente, nós dividimos essa parte de controle e alimentação para que houvesse o bom funcionamento de todos os componentes. Então, Arduino Uno, sensor de umidade do solo, módulo relé e a válvula solenoide. E também utilizamos alguns LEDs para poder fazer os testes e também indicar quando estivesse ligado. Neste caso, o Arduino ficaria responsável pela parte da lógica. Ele enviaria a alimentação para o sensor, né, de umidade. Esse sensor faria as medições e enviaria um sinal para o Arduino, né, como entrada. Essa entrada seria convertida, né, porque ela é convertida em alguma escala que a gente tivesse feito. A partir dessa escala a gente colocaria os parâmetros de quantidade, né, quanto de porcentagem a gente gostaria por planta, né. Então também foi colocada a questão do intervalo de leitura, né, desse sensor e também o intervalo de irrigação. Então, a partir dessa entrada foi pensado, né, a questão da escala. Então, a gente fez inicialmente a escala a seco, né, no ar, e depois dentro de um copo d'água, né, uma vez que esse sensor ele é capacitivo. Depois, a gente, para deixar ainda mais preciso, né, nós utilizamos o método de secar mesmo o solo, né. A gente secou, fez um solo bem mais seco do que o comum, e a gente deixou ele como umidade zero, né, evaporando toda a água, praticamente fritamos o solo, depois evaporamos toda a água deste solo para garantir que ele seria umidade zero. Depois a gente colocou o sensor em um solo que a gente tivesse a medição já sabida. Então a gente fez a partir disso aí, a gente montou a escala e a partir dessa escala a gente elaborou os parâmetros de quantidade que a gente gostaria que aquela planta recebesse. Então o Arduino ficaria responsável por controlar essa lógica, então ele mandaria o sinal para medição. Se houvesse a necessidade de regar porque não está tão úmido, o Arduino enviaria o sinal também para a válvula, para o módulo relé. Esse ligaria a válvula e aí a válvula começaria a irrigar. E aí, conforme ia irrigando, o sensor iria também fazendo a medição e vendo se já estava bom, até chegar a porcentagem colocada como ideal, né? A partir desse momento que chegasse no ideal, o Arduino enviaria o sinal de desligar o módulo relé, né? E ele desligaria também a válvula solenoide. A partir desse desligamento, ele deixaria mais um tempo ali desligado, né? sem alimentação, e iria fazendo medições até conferir se estivesse faltando água novamente e retornaria novamente essa lógica. Se por um acaso a medição constar como suficiente a umidade, ficaria mais um tempo ali esperando e depois iria medir novamente.
Então, o intervalo entre uma umidade e outra, quando é considerada ideal, é bem maior do que quando a umidade é considerada não ideal, porque aí vai alimentando, né? Então, para saber se chegou a quantidade ideal da água, vai alimentando, né, com a irrigação até chegar no ponto ideal para poder desligar a válvula solenoide. O sensor no ar. Deixa eu botar aqui para mostrar. Tivemos algumas dificuldades ao longo deste trabalho, né? Vai começar por algumas informações técnicas que a gente não estava encontrando, né? Que ia desde a corrente máxima que uma porta do Arduino suportava até a corrente de trabalho, tensão de trabalho de alguns componentes. Então a gente fez alguns testes, né? Usando o LED, né? Dimensionando o LED resistor para evitar a queima, né? Vendo qual que estava chegando energia ou não. E depois a gente estava testando a questão dos componentes em si, utilizando os dados que a gente já conhecia. Então a gente teve que procurar datasheet, a datasheet até em chinês, para vocês terem uma ideia. Então a gente teve várias dificuldades. O Arduino, quando nós conectamos pela primeira vez no computador, ele estava com alguns conflitos de driver, então ele não estava recebendo o código. A IDE reconhecia, mas não transferia o código. Quando ia transferir, dava conflito. Depois a gente teve a questão da placa que a gente utilizou, né, a protoboard que nós utilizamos, ela é dividida em 4. Porém, a divisão aparente é apenas em 2, apenas a metade. Então, a gente, quando fazia as ligações para poder alimentar, chegou num ponto que faltou espaço e a gente colocou do outro lado. Só que a gente não sabia que aquele lado não estava sendo eletrificado tanto quanto aquela outra metade. Então, acabou que não estava ligando, a gente trocando porta, trocando número e tudo mais, e nada de chegar a energia lá. Depois que a gente foi dar uma pesquisada e descobriu que a protoboard era dividida em 4 e não apenas em 2. Então, essa foi mais uma dificuldade. Ainda bem que a gente utilizou vários LEDs para poder identificar se estava ligando ou não, porque a gente estava pensando que o componente, né, que o módulo relé estivesse queimado. Então, a gente não ouviu como está, não estava tendo resposta de ligação. Ligamos o LED também não ligou, mas o LED tinha ligado no lado de cá. Então, teve alguma diferença e descobrimos que era a questão da energia que não estava chegando. Então, nós resolvemos isso aí logo que descobrimos. E também nós tivemos a dificuldade da escala, né? Que nós testamos com a escala a seco, né? No ar. Depois nós testamos com um copo d'água. Mas esse não era o ambiente adequado. Então iria ficar um pouco impreciso. Então, posteriormente, a gente fritou o solo, né? Praticamente. A gente evaporou toda a água que tinha nele. Depois testamos com um solo que a gente tivesse a umidade já conhecida para poder deixar mais precisa a medição. Então, algumas dificuldades foram essas, além da questão dos componentes, né, que a gente ficava com medo de não chegar. Então, a questão também da válvula, que nós, quando desligamos, ela comutou para saída de água assim do outro lado. Então, a gente teve que tampar uma saída de água para evitar que molhasse todo o sistema. E este foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer ao nosso orientador Felipe Oliveira Lima por sempre estar ali nos ajudando, nos apoiando ali, facilitando algumas decisões. Gostaria de agradecer também aos colaboradores do Polo daqui de Tupã, né, da Univesp, que sempre estiveram ali à disposição nossa, né, sempre esclarecendo, tirando algumas dúvidas. E espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade.